Nos dias atuais, todos nós temos o conhecimento que a Coreia do Norte é uma sociedade sem direitos, sendo um regime ditatorial, e muito diferente da realidade que vivemos no Brasil, e na maioria dos países pelo mundo. Sendo uma autocracia, onde o seu sistema político é chamado de socialismo, centralizando o poder em uma pessoa, e em seu partido político. No caso dos norte-coreanos, há mais de 70 anos, são comandados pela mesma família. Para entendermos melhor, a história da Coreia do Norte se inicia de fato, após o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Neste ano, os japoneses foram expulsos do norte da Península Coreana, pela guerrilha liderada por Kim Il-sung, tendo o apoio das forças soviéticas, até 1948. Quando os soviéticos abandonaram a região, deixando assim o norte da Coreia na mão de Kim Il-sung e seu partido, fundando a República Democrática Popular da Coreia. 2 anos depois da fundação, em 1950, os norte-coreanos tentaram a unificação do país, avançando rumo ao sul da Península Coreana, onde lá estavam as tropas americanas, iniciando assim uma grande guerra. E 3 anos após o início deste conflito, em julho de 1953, os países assinaram um armistício, entre um representante da ONU, e um comandante do exército norte-coreano, criando uma zona desmilitarizada, dividindo a Coreia em 2 países, e permanece assim até hoje. Ao longo dessa ditadura norte-coreana, o comando do país mudou 3 vezes, sendo todos da mesma família. Pois em 1994, depois de mais de 4 décadas no poder, morreu o fundador da Coreia do Norte Kim Il-sung. Assim, seu filho, Kim Jong-il, assumiu o comando do país em 1997. Até que em dezembro de 2011, o segundo ditador veio a falecer, sofrendo um ataque cardíaco, em uma viagem de trem. Desde então, mesmo sem experiência, o seu filho mais novo, Kim Jong-un, foi escolhido para ser a 3ª geração de ditadores do país. E esse jovem ditador tem ideias e planos diferentes dos seus antecessores, pois Kim passou a adolescência na Europa, dos 13 aos 18 anos, com passaportes falsos, até que retornou ao seu país de origem. Levando em sua bagagem de volta propostas inovadoras e ideias mais modernas, principalmente para suas próprias ambições e de seus pares. Tendo um pensamento expansionista de poder, colocando todos os recursos que o país possui, para o desenvolvimento de armas nucleares e militares. Porém, durante todos esses anos, em relação à melhoria da população em geral, quase nada mudou, para não dizer que piorou. Sendo um país que tem armamento nuclear, e por não respeitar os direitos humanos, sofre diversas sanções internacionais, realizadas principalmente pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Para termos uma ideia, a média salarial dos norte-coreanos é de $47 por mês, cerca de R$ 250. Atualmente a China e a própria Coreia do Sul são os maiores doadores de alimentos para a Coreia do Norte, onde sua população sofre com a fome. E sem se importar muito com isso, o governo norte-coreano vem tentando se tornar uma potência armamentista, tanto em relação ao aumento de suas armas nucleares, quanto o desenvolvimento de satélites e armas espaciais. Em 2013, Kim Jong-un deu continuidade ao seu plano expansionista, criando o Programa Espacial Norte-Coreano, chamado de NADA, uma sigla que em inglês significa National Aerospace Development Administration, que posteriormente se tornou a Administração Nacional de Tecnologia Aeroespacial, NATA. Infelizmente, tanto a sigla quanto o logo das agências não foram muito bem pensados. O logo da agência é muito parecido com o da NASA, trocando somente o tom das cores e algumas letras. Mesmo sendo estranho para nós, por lá, isso é uma prática muito comum, pois eles costumam mesmo copiar tudo de outros países, e a população em sua maioria não sabe que se trata de uma cópia.
E com o governo incentivando o crescimento de armas e satélites espiões, o desejo dos cientistas da Coreia do Norte é de se tornar uma potência espacial. Mesmo sabendo que é improvável, devido à falta de recursos e às várias sanções internacionais. Assim tornando difícil o avanço do país na área espacial, atrasando muito os seus planos, mas não totalmente. Tanto que depois de um longo período de existência, só no ano passado, e após 2 tentativas fracassadas, a Coreia do Norte conseguiu colocar em órbita com sucesso o seu primeiro satélite chamado Maljeong-1. E esse lançamento foi o primeiro desde que o líder norte-coreano se encontrou com o presidente russo nas instalações espaciais da Rússia. Durante a cúpula entre os dois líderes, os russos prometeram ajudar a Coreia do Norte em seu projeto para construir satélites. E as autoridades sul-coreanas pontuaram em um comunicado oficial que esse satélite mais recente lançado pelos norte-coreanos provavelmente teve mesmo a assistência técnica de Moscou, como uma parte da parceria que vem aumentando entre os dois países, que em troca fez que a Coreia do Norte enviasse milhões de projéteis de artilharia para a Rússia. Já a mídia estatal norte-coreana, a KCNA, afirmou que o satélite espião cumpriu seu papel, e que Kim já havia conseguido imagens do Pentágono, da Casa Branca, e que ainda o satélite teria tirado fotografias de uma base naval americana, além de instalações militares na Coreia do Sul. Entretanto, nada disso foi confirmado pelas mídias e nações internacionais. Mesmo assim, os Estados Unidos condenaram esse lançamento de satélite espião pela Coreia do Norte. Embora os norte-coreanos insistam que os objetivos do seu programa espacial sejam inteiramente pacíficos, os Estados Unidos, Japão e outras nações pelo mundo afirmam que essas tecnologias devem ser utilizadas para a criação de mísseis de longo alcance, podendo ser integrado ao programa nuclear do país. Em um comunicado da Casa Branca, os americanos afirmam que o lançamento desse satélite espião é outra violação flagrante às resoluções do Conselho de Segurança da ONU. A mídia estatal norte-coreana KCNA comentou em resposta que é um direito soberano do país fortalecer seu poder militar contra o sistema de vigilância espacial liderado pelos Estados Unidos. E com isso, a Coreia do Norte faz da tecnologia espacial uma prioridade, mas ainda tem alguns caminhos a percorrer, tendo realizado vários testes e falhado já por diversas vezes, ao longo dos anos, na tentativa de lançar satélites espiões em órbita. E esse tipo de tecnologia que a Coreia do Norte pretende utilizar, é uma violação internacional, e mesmo sofrendo essas sanções, Kim e seu governo insistem na tentativa de lançar satélites espiões em órbita, ainda projetam ter um sistema de armas nucleares terrestres e espaciais, além de mísseis balísticos plenamente funcional. E agora em maio de 2024, eles tentaram de novo, mas esse último lançamento terminou explodindo. Esse seria o segundo satélite espião do país. Em nota, a Administração Nacional de Tecnologia Aeroespacial da Coreia do Norte reiterou que a nova tecnologia de motor ainda está em período de avaliação e testes. E assim, apesar dos vários problemas e dificuldades, o regime norte-coreano parece determinado a continuar com o programa espacial. Especialistas sugerem que eles ainda têm um caminho muito grande a percorrer, até conseguir ter bons resultados em relação a tecnologias aeroespaciais, especialmente no que se refere à confiabilidade nos motores dos foguetes, que normalmente explodem. A persistência será a chave para futuros sucessos ou novas falhas, influenciando não apenas a política interna, mas também no aumento das tensões com a comunidade internacional. E mais uma vez, os Estados Unidos denunciaram o lançamento como uma violação descarada das resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Alegando que esse lançamento envolveu tecnologias que estão diretamente relacionadas ao programa de mísseis balísticos intercontinentais da Coreia do Norte. Já a Agência Espacial Norte-Coreana
Em resposta, afirma que ainda enviará vários satélites espiões para a órbita no futuro próximo, para manter a capacidade de vigilância sobre a Coreia do Sul e outras regiões de interesse das Forças Armadas norte-coreanas. E assim, com a ajuda da Rússia e da China, os planos futuros da Coreia do Norte espaciais avançam ao lançar o Maljeong-1, gerando um grande risco tanto para a segurança dos países próximos a ela, quanto o resto do mundo, e infelizmente não tem muito o que fazer. Vamos esperar para ver aonde isso vai parar. Bom, por hoje é isso pessoal, se gostou deixe o like.